A pobreza e a desigualdade social são duas realidades que acompanham a história da humanidade desde tempos muito antigos. Como cheguei a mencionar em vídeos anteriores, deixo o link aqui em cima, o único modo de produção que chegou a ter, de fato, alguma igualdade social foi o modo primitivo, por conta da inexistência da propriedade privada e da divisão de classes. Por todo o restante da trajetória humana, os sistemas de produção que surgiram continham em seu interior algum tipo de desigualdade socioeconômica. Desde o final do Neolítico, quando surgem as sociedades hidráulicas, a exemplo de sumérios e assírios, que ocuparam a região da Mesopotâmia, até os dias de hoje, no qual vigora as forças do capitalismo globalizado. O capitalismo possui uma história de aproximadamente 600 anos. Contudo, o acirramento das desigualdades entre as classes sociais ainda é uma das marcas mais visíveis do modo de produção capitalista. E, ao contrário de tudo o que se esperava, vem crescendo mesmo nos países mais ricos, onde a distribuição de renda costuma ser mais equitativa. Segundo reportagem escrita por Eduardo Salgado para a revista Exame, o 1% da população mais rica dos Estados Unidos, em 2014, detinha quase a metade do crescimento total da renda daquele país, um dado que contradiz uma das 10 bases sobre o qual se sustenta a teoria capitalista e que defende que os indivíduos são iguais e devem ser livres para competir uns com os outros na sociedade. Se existe ainda desigualdade social, é possível resolvê-las visando tornar todos realmente iguais e capazes. Trata-se de uma ideia basilar dentro do capitalismo e que é defendida sobretudo pelos patronos do neoliberalismo, mas que barra numa série de problemas que o capitalismo até então não foi capaz de superar. Nos anos entre 1990 e 2015, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquelas pessoas que dispunham de em torno de US$ 1,90 ou menos por dia, caiu de 1,9 bilhão para 735 milhões de pessoas. Contudo, segundo os estudos econômicos de organizações como a ONU, ainda que a extrema pobreza tenha diminuído no mundo, os ricos ganham cada vez mais, e é crescente o número de pessoas pobres no mundo, ou seja, aquelas que estão acima dessa linha de extrema pobreza, mas que não fazem parte do que nós chamamos de classe média. O que esses dados apontam é que, mesmo havendo uma diminuição do número de miseráveis que vivem abaixo da linha da pobreza, essas pessoas continuam engrossando as fileiras das camadas mais empobrecidas da população, enquanto que o fosso que separa ricos e pobres vai ficando cada vez maior. Outro fator que quero mencionar e que de tempos em tempos vem contribuindo para o aumento do número de pobres são as constantes crises econômicas pelo qual o capitalismo vem passando nos últimos 90 anos. O capitalismo é um sistema que enfrenta crises econômicas constantes e poucas delas estão relacionadas à escassez de recursos, razão principal para as crises comuns em modos de produção do passado. Antigamente, o desabastecimento provocado pelas más colheitas, em decorrência de enchentes, invernos rigorosos ou pragas, era o principal fator que levava às crises sociais e econômicas. Diferente dessa realidade, no capitalismo, muitas das crises de grande proporção são provocadas por manobras financeiras mal sucedidas no mercado, ou por superprodução ou por problemas com o câmbio. Foi o caso da primeira crise do sistema, ocorrida em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e que mergulhou o mundo numa grande depressão econômica ao longo de quase toda a década de 30. Depois da crise de 29, muitas outras, tanto de escala nacional como de escala regional, se sucederam, a exemplo das duas crises do petróleo, a primeira ocorrida em 1973 e criada pelo corte de provisões de petróleo feito pelos países que compõem a OPEP,
e a segunda ocorrida em 1979, que foi consequência da Revolução Iraniana. Ambas geraram uma crise fortíssima nos países industrializados que já eram altamente dependentes de um petróleo que ficava cada vez mais caro. Outras crises ocorreram em 1897, com a chamada Segunda-feira Negra, em 1994, com a desvalorização do peso mexicano, que afetou toda a América Latina, com o chamado efeito tequila, em 1997, com a crise dos tigres asiáticos, em 2000, com a crise das empresas de internet e telecomunicações, que levou ao fechamento de 5.000 companhias, nos biênios 2001 e 2002, com a crise na Argentina, e novamente no biênio de 2008 e 2009, quando ocorreu a explosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, e que arrastou os mercados mundiais para um período de declínio econômico, que ficou conhecido como a crise financeira de 2008. Nesses momentos de instabilidade econômica, é muito comum acontecer o fenômeno que é criticado pelo chargista Nani na imagem ao lado. Muitas das pessoas que ascendem às classes sociais mais elevadas em tempo de prosperidade econômica acabam voltando para a pobreza em momentos de crise, e aqueles que já eram pobres têm sua situação agravada. Este é um fenômeno comum, sobretudo nos países mais pobres e nas economias emergentes, que costumeiramente são as mais afetadas pelas crises econômicas e os que possuem recuperação mais lenta. Como é sabido, o capitalismo é um sistema capaz de gerar muita riqueza, mas diante da desigualdade eminente e crescente por todo o globo, há uma questão que pode ser levantada. Por que, mesmo gerando tanta riqueza, o capitalismo não foi capaz, em 600 anos, nem de diminuir a desigualdade, nem de eliminar a pobreza? Bem, a resposta para essa questão não é nada simples, mas um fator dessa equação é notório. O capitalismo tem uma tendência inevitável para a concentração de riquezas. Obter lucro é seu principal objetivo, e acumular essa riqueza é uma tendência natural da lógica capitalista, o que alimenta a desigualdade. Mas apesar da questão da pobreza e da desigualdade ser bastante complexa, podemos elencar alguns fatores os quais a disparidade social está associada. O nosso ponto de partida para compreender um pouco do problema é o desnivelamento econômico, apresentado por um grande número de países da América Latina, da África e do continente asiático. No mundo, há um grande número de países que vivem na periferia do sistema capitalista e que apresentam enormes dificuldades para competir no mercado internacional. Essas nações, que estão entre os mais empobrecidos e desiguais do mundo, possuem economias fortemente dependentes e frágeis. Quase sempre são os países pouco industrializados que acabam por depender quase que exclusivamente da exportação de produtos agrícolas e de minério para os países mais ricos, e por conta disso sofrem constantemente com as oscilações dos preços dessas commodities no mercado internacional. São também países que possuem dívidas externas altíssimas, resultantes de empréstimos internacionais, os quais nunca puderam pagar integralmente. Com tão pouco dinheiro e com dificuldades enormes de aumentar suas receitas e até mesmo sua participação no mercado mundial, haja vista que também são países com profunda defasagem tecnológica e que travam o desenvolvimento produtivo, falta a esses países dinheiro suficiente para investir em setores fundamentais que ajudariam a diminuir a desigualdade social e também melhorar a qualidade de vida de suas populações, como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, alimentação e moradia. Ao contrário disso, grande parte da receita é absorvida com o pagamento dos juros das dívidas, pela corrupção instalada em seus governos e outros fatores.
Em vários desses países ainda se soma a essa realidade os inúmeros conflitos armados que desestabilizam a sociedade, aumenta a pobreza, desviam os recursos para armamento bélico, inviabiliza vários setores da economia, abrem espaço para governos ditatoriais, para a atuação de organizações criminosas e também para o aumento da corrupção já citada, e que muito favorece a concentração de poder e de riqueza nas mãos de uma minoria. Com todas essas fragilidades, estas nações se veem em uma situação no qual é quase impossível garantir um padrão de vida de qualidade para toda a sua população, sem que haja reformas econômicas, políticas, sociais e administrativas muito profundas. Sem o perdão de dívidas, sem um elevado investimento em setores como educação para profissionalizar a população, saneamento básico, habitação e saúde para melhorar a qualidade de vida e também em infraestrutura e desenvolvimento tecnológico para desenvolver o setor econômico, sem esses processos todos, a tendência é que esses países não consigam se desenvolver. Mas, agora que entendemos a relação entre economia e pobreza, é válido ressaltar que a economia por si só não explica o problema. E é importante esclarecer também que uma economia forte não é condição única para a diminuição da desigualdade. Haja vista que é plenamente possível o aumento do produto interno bruto de um país sem que essa riqueza esteja distribuída de forma equânime. Outro fator ao qual a desigualdade se encontra associado são os círculos de miséria, que impedem a mobilidade social. No capitalismo, a desigualdade social é alimentada por uma desigualdade de oportunidades, que reduz, em alguns casos, até elimina as possibilidades de que um indivíduo que se encontra na pobreza ou abaixo da linha da pobreza ascenda para as classes mais elevadas. Como aponta Salgado, já citado nesse vídeo, a renda dos pais é determinante sobre o futuro dos filhos, porque a possibilidade de custear uma educação de qualidade e uma formação profissional feita adequadamente são fatores cruciais para o sucesso profissional do indivíduo. E as famílias com maior poder aquisitivo podem garantir aos seus filhos uma educação que não está ao alcance das famílias mais pobres. Esse é um problema que, inclusive, impacta não só no desenvolvimento social, como também econômico. Porque em um país onde o grau de educação e profissionalização da maioria da população é baixo, significa também que o grau de qualificação de sua mão de obra é incipiente. E produtividade envolve qualificação de mão de obra. Os países que formam o grupo dos tigres asiáticos, a exemplo de Singapura e também da Coreia do Sul, só alcançaram grandes taxas de crescimento, rápida industrialização e o grau de desenvolvimento econômico que apresenta na atualidade, porque entre as décadas de 1960 e 1990 investiram maciçamente na qualificação de sua mão de obra, ao mesmo tempo em que investiam em infraestrutura e em instalações industriais. Isso porque desigualdade de oportunidades gera ineficiência do ponto de vista econômico, tanto quanto é capaz de prender o indivíduo em um círculo de pobreza, no qual o pai que era pobre e não tinha estudo, não consegue garantir ao filho a formação necessária para ascender, e o filho, não tendo a formação adequada, não consegue competir dentro do mercado de trabalho formal, que é sempre muito exigente e que cobra qualificação. O resultado é que este indivíduo acaba ficando na esfera do subemprego ou do desemprego, ou ainda ocupa postos de trabalho cujo ganho salarial não o permite ascender socialmente. Mas outro aspecto da desigualdade social é que esta limita o acesso a direitos básicos, como a saúde, aos já mencionados trabalho e educação, a segurança, a moradia, dentre outros. Ainda mais que a pobreza torna essas pessoas dependentes dos serviços públicos,
e os deixam vulneráveis onde o aparelho estatal não chega. É o caso das localidades no qual a rede do sistema público de saúde é extremamente precário ou ineficiente, e nas favelas onde muitas pessoas vivem sob a égide do poder paralelo exercido pelo crime organizado. Quando se trata de desigualdade, o Brasil se destaca como um dos países mais desiguais do mundo. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, do ano de 2019, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Lembrando, porém, que no mundo atualmente existe entre 193 e 206 nações. Em outra ocasião eu explico porque esse número de países não é preciso. Mas o que nos importa agora é que estar na posição do 7º país mais desigual do planeta é bastante preocupante. Nosso país fica atrás apenas de alguns países africanos, e o principal problema disso é que países desiguais tendem, no longo prazo, a apresentarem menores taxas de crescimento, como é o caso do nosso país, como vocês podem ver neste gráfico, que representa a variação anual da renda per capita. Sobretudo nas últimas 4 décadas, de 1978 a 2018, o PIB brasileiro oscilou bastante, apresentando variações negativas em vários anos. Além disso, neste mesmo período, o país apresentou taxas de crescimento inferiores aos 8%, e com frequência esteve abaixo dos 3% de crescimento. Então, em resumo, podemos dizer que o Brasil é um dos casos daqueles países que, para alcançar um patamar mais elevado de desenvolvimento, terão que resolver o problema notório de desigualdade social. Versando sobre esse tema, a charge ao lado de Galhardo tece uma crítica aos padrões de pobreza e à concentração de riqueza no nosso país. Nessa charge, Galhardo faz menção ao trabalho do economista Edmar Lisboa Bacha, que em um ensaio publicado em 1974 criou um país fictício chamado Belíndia, com o objetivo de retratar a enorme concentração de renda no Brasil. Segundo ele, o país seria uma nação como a Bélgica, que é rica e pequena, mas que estaria cercada por uma Índia, uma nação de população gigantesca e pobre. Nessa lógica, a Bélgica seriam aqueles que concentram a renda e a Índia o grande volume de pobreza do restante da população. Enfim, o Brasil seria ao mesmo tempo rico e pobre, porque acumula muitas riquezas e possui uma elite abastarda, mas é um país com a imensa população vivendo na pobreza.